Aí, você que tá assistindo mais um vídeo aqui do canal, bora ler em menos de 10 minutos. O livro de hoje é 1001 Noites, tá? No caso aqui eu tô com uma edição que é dividida em 2 livros, tá? Mas tem edição de editora que divide em 3, em 4, ou coloca só um, que importa é que é sempre a mesma história, tá? Esse, na verdade, não é a mesma história, são as mesmas histórias. Isso aqui é um clássico dos árabes, tá? É um clássico, é simplesmente uma história... Uma história não, você entendeu, né? São histórias sensacionais, tá? Que te prendem pra caramba. E eu vou te dar aqui uma resenha desse livro, tá? Explicar algumas coisas que a gente fica em dúvida, tá? Só um alerta antes, ok? Esse livro, ele tem algumas noções pornográficas, tá? Aqui no início tem alguns alertas. Tem machismo, tem violência, tem algumas... ele tem preconceito. Eu tinha aqui no início do livro falando algumas coisas que ele tem, tá? Que não são muito legais para a sociedade atual, não é legal esse tipo de coisa, mas a gente tem que pensar, né, que a época onde esse autor escreveu esse tipo de coisa era normal, e a gente não pode descartar um clássico, sair alterando o texto por aí, tá? Mas eu não concordo com o tipo de coisa que ele escreve aqui, mas a gente tem que pensar o texto de quando isso aqui foi escrito, tá? Então vamos começar a resenha sem mais mimimi, ok? Só dando uma... Agora eu vou com mimimi de novo, né? Enfim, hipocrisia. Dando uma explicação da melhor maneira de ler ele. É a seguinte, ó, tem alguns contos base, é como eu chamo, tá? Nós temos a base aqui, dentro da base tem vários mini contos. Essa base tu vai se prender nela. Recomendo que você faça assim, ó, lê uma base, tá? Dá um tempinho, depois lê outra base, entende? Vai seguindo assim, umas 100 a 60 páginas cada vez. Porque quando eu li o livro, tá? Os livros, no caso, eu li primeiro batidinho, eu li ali assim, todos eles seguidos, foi uma semana e pouco, algo assim, 2 semanas, acho que foi por aí. Eu li até a página 400, isso aí. E daí depois começou a ficar cansativa a leitura. Daí eu comecei a fazer assim, né, dividir, dar um tempinho, ler enquanto eu leio outros livros, né, porque eu também faço isso, revezar entre 2 livros. E daí começou a ficar mais aproveitativa, eu comecei a tirar melhor proveito, entender melhor a história. E... agora eu vou explicar uma questão que eu sempre fiquei em dúvida, pelo menos, tá? Eu já ouvi falar sobre a obra, provavelmente você já ouviu falar pela obra, pelo amor de Deus, me diz que você já ouviu falar antes dessa resenha aqui, tá? Por favor. E você sabe, né, que a Sherazade, ela tá lá pra tentar enrolar o sultão, o Shahriar. Ele matava as mulheres, se casava com uma, e daí no amanhecer, pshum, pshum, cortava as cabeças, e cada dia era uma outra que ele matava. Só que por que ele matava, né? Essa era a dúvida, ok? A questão era a seguinte, o Shahriar, ele tinha um irmão, tá? Que era um sultão grandão, bem maior que ele, e ele tava lá, eles estavam caçando, e o Shahriar ficou pra trás, ele foi ver, e ele pegou a esposa do irmão dele, traindo. Bah. Aquela mulher, olha, ela apanhou, morreu, etc. Eu acho que foi até pesado demais da parte do cara, né, matar. Mas eles não aceitavam esse tipo de coisa, eles tinham que matar, condenar, se tivesse traindo mesmo, que amasse a mulher. E o Shahriar, ele foi verificar se com ele também não estava acontecendo isso, né, que o irmão dele ficou triste, chateado, eles conversaram, ele foi verificar e estava acontecendo o mesmo. Também deu bote na mulher dele, né. E eles combinaram, ele combinou que todo dia ele ia se casar com uma nova mulher, ia matar uma nova mulher, porque elas traíam todos. Talvez esse fosse o destino dos maridos, eles conversam. Ser traído pela mulher, né? Claro que, nesse caso aqui, tá? Eu não acho que eles estão certos em fazer, mas pelo menos dá algum motivo, dá alguma razão de por que ele queria matar todas as mulheres com que ele se casava todo dia. Ele queria dar um sentido para a história, não que ele estivesse certo, mas de fato foi injusto da parte dele, né, de ter sido traído, né, o irmão dele ter sido traído foi um acaso que aconteceu com os dois, né, e ele ficou louco de brabo. Daí o cara ele fez um exagero de uma situação que não foi legal. Então, vendo essa injustiça, né, as mulheres morrendo, a Sherazade, ela resolve, né, ela é filha lá de um grandalhão lá do governo, e ela resolve que ela vai se casar. Ela quer se casar com o Shahriar, vai dormir uma noite com ele. E daí ela pega uma técnicazinha, tá? Ela chama a irmã dela, e daí toda noite ela tinha combinado pra irmã dela, pediu pra contar uma nova história. E ela pedia a permissão do sultão e contava a história. O sultão ouvia tudo, né? Porque ele estava acordado se pedia a permissão. E daí ela contava uma história fantástica, chamativa, que tu queria saber mais dela. Ela dizia, amanhã eu continuo se eu estiver viva, né? Se não estiver viva eu não conto, né? Como é que você quer que eu fale morta? Não, ela não falou exatamente assim, mas era assim que dá pra entender, tá? E daí
assim, ela ia sobrevivendo e assim ela impedia, cada dia que ela vivia mais, ela impedia uma outra mulher de morrer, que ia estar junto. Então são histórias, tá, que pelo menos como eu achava que era, tá, quando eu conhecia a obra, não conhecia não lendo, né, quando eu ouvi falar sobre a obra, que era assim, ó, por exemplo, dia 1, contou um conto, deixou em continuação, dia 2 ela termina, deixa outro, ela começa outro que deixa em continuação, no outro dia ela termina esse e começa outro que deixa em continuação, etc. Um loop assim, tá? E eu achava que era por 1001 Noites. Na verdade não é 1001 Noites, né? Termina antes das 300. Só dando um spoiler pra vocês aqui, tá? E na verdade não é assim que acontece. Ela tem assim o conto base, como eu contei antes, tá? Vamos supor, eu vou pegar aqui uma história pra vocês e vou contar, vou dar uma resenha sobre ela. Pode-se dizer, a resenha da história, tá? Resenha do conto do conto. Já começou os contos do conto. Tinha um cara lá que ele era um mercador, ele viu uma mulher super bonita que chamou ele para levar as coisas. Ele levou, né? E daí ele levou, convidaram ele para um jantar e daí ele foi lá. E daí veio um outro cara, 3 calendários, daí veio um outro cara, um careca, veio um monte de galera, teve um pessoal ali de homens lá, estavam comendo e o que elas diziam era: não perguntem sobre o que acontece. Suspeito, né? Se fosse Among Us já tá todo mundo ali, né? De olho. E daí o que acontecia era o seguinte, elas começaram a fazer o seguinte, uma começou a tirar, ela começou a mostrar o seio com cicatriz, tá? Apareceu o seio com cicatriz, essa que é a menção pornográfica, coisa mais pesada, na minha opinião, que tem em relação a isso. Ela mostra, mas não tira o gosto da história, só explicando aí, tá? Ela mostra com cicatriz, e daí uma outra começa a chicotear um cachorro, chicoteia ele, e depois ela chora junto com o cachorro. E daí você fica, what? O que tá acontecendo, meu? E eles perguntam. E daí eles têm que contar as histórias deles, né? E elas acabam contando as histórias delas. E daí começa um conto dentro de um conto, tá? Daí dentro da história lá de um dos calendários tem um conto deles, do conto deles que tem um outro conto dentro, que daí dentro desse conto tem um outro conto para te explicar. Então é um monte de conto dentro de conto, tá? Um conto base ele pode ter de 50, 100 páginas, no máximo 150. E dentro dele ele vai ter pequenos continhos que vão explicar um conto, que esse conto vai fazer parte do conto base. É muita coisa, não é exatamente como você acha, tá? Ela de fato deixa em continuação alguns, mas é muita coisa dentro, e você fica muito envolvido e você quer ler mais e mais e mais. Então é muito legal. Mas quando acaba um conto base, é tipo assim, como se, tu te solta, entende? E dela em seguida já começa a te contar, ela começa outro conto base. Então é isso que eu recomendo, né? Você lê um conto base e já para. Já o Shariar não pode fazer isso, né? Ele teve que continuar ouvindo, ele não podia mandar ela parar, né? Até podia, né? Mas ele queria ouvir mais. Então é isso aí, pessoal. Fechou bastante tempo de vídeo. Recomendo muito para vocês ler esse livro, né? É fantástico. Tem histórias simplesmente fabulosas, lindas e outras cruéis e terríveis. É um livro de reviravoltas. E é isso aí. Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo, que vai ter outros clássicos tão top quanto esse. E é isso aí, pessoal. Bora ler!